sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Diga bem que eu serei, bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar. Onde eu tocar as minhas mãos, vai prosperar. Vai prosperar, eu sei. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra se canseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar. Onde eu tocar as minhas meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. Os céus se abrem.
penso que esse momento que nós estamos vivendo, de um monte de gente sendo demitida, um monte de empresas quebrando, um monte de, de gente que agora, de verdade, está entrando em depressão por conta de uma escassez de crise financeira. Um monte de gente que não precisava agora está precisando de cesta básica. As circunstâncias estão dizendo exatamente o contrário do que a gente está cantando. As circunstâncias estão dizendo que é o fim. As circunstâncias estão dizendo, querido, que o fundo do poço chegou. As circunstâncias estão dizendo que Deus 2020 vai terminar em derrota, vai terminar em miséria. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. Vento sopra forte. Vai um cafezinho aí? Ah, nada melhor do que um bom café. Ainda mais quando através deles transformamos vidas. O nosso café Barnabé é em 3 sabores: o suave, o clássico e intenso. Esse café mineiro é uma delícia. Nós estaremos, como igreja, trabalhando no valor de R$15, R$5 para a missão local, R$10 para o projeto Barnabé, que sustenta missionários dentro e fora do nosso país. Ao encomendar, você precisa colocar suave, clássico e intenso, a quantidade que você quer. As encomendas somente pelo WhatsApp, através da nossa irmã Anne, do Ministério Infantil, nesse telefone, e o pagamento é feito via o nosso link ou o nosso QR Code. Olha, vou te falar uma coisa. Mineirinho de qualidade, muito bom. Café Barnabé, um jeito saboroso de fazer missão. Com gostinho de salvação. Olá, meu querido amigo e minha querida amiga. Se você quiser contribuir com as nossas obras sociais e missionárias, mundiais, nacionais, regionais, distritais e locais, contribua usando o nosso QR Code, o nosso link. E que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado pelo seu carinho. Quero minha vida a ti.
Graça e paz, irmãos e irmãs. Bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Que bom, mais uma quarta-feira juntos, né? Com a graça de Deus. Aí eu quero dar um alô aqui para vocês, né? Para o pessoal que está entrando aqui e já está me dando alô aqui no chat. Antes de eu dar o alô, eu queria pedir um favor para vocês. Nós teremos a oração dos pedidos, no momento dos pedidos de oração. Então, o pessoal da técnica aqui, a nossa irmã Natália, que já tá ali para nós, já começa a fazer seu pedido agora no chat, tá bom? Porque aí ela já vai anotar para que no momento da oração eu já receba os pedidos, tá bom? Se você mandar na hora da oração, eu não vou receber. Aí eu não vou orar pelo seu pedido, tá bom? Então envia antes, tá? Então nós vamos ter, enquanto eu estou dando o estudo, você vai enviando aí o seu pedido de oração. E vamos ver quem é que está conosco. Nós estamos aqui com na verdade nós estamos com 3 páginas, né? Nós estamos com a página da nossa igreja, que é Álvares Machado, no Facebook. Nós estamos transmitindo também na minha página particular, né? Robson José. E nós estamos transmitindo também via YouTube. Você que está com uma televisão maior aí, entra no YouTube, né? Que entra no WhatsApp, nós já mandamos o link do YouTube. Você entra no YouTube e você assiste na televisão maior, tá bom? Então você vai estar me vendo em 50 polegadas, né? Quem sabe, né? Né, Silene? A Selene está aqui lá de Goiás, né? Está assistindo com a gente. Imagina você me assistindo, Selene, em 50 polegadas, nessa televisão que você tem, que eu sei que você tem, tá? Saudade de você. Dá um abraço aí no Paulinho, no Paulette, né? E na minha amiga Sarinha, né? Oh, que coisa boa. Olha, deixa eu cumprimentar aqui. Então, deixa eu levantar o celular aqui. Deixa eu ver aqui quem está aqui. A Selene, né? Que coisa boa. A Neide também está aqui na minha página, né, Neide? Deus abençoe a sua vida, né? Estamos aqui com o pessoal aqui, 6 pessoas aqui na minha página. A gente colocou agora, né, que o pessoal que já está acostumado a estar conosco. E na página da igreja, nós já temos 15 pessoas, né? Bem-vindo a todos. A Cleide, a Solange, o Joaquim Pontes, que eu sei que já está aí com a Celi, né? Do lado, a Márcia, Eva, saudade de você, minha irmã. A irmã Laís, né? Oh, glória a Deus. O Cido, glória a Deus, Cido. Deus abençoe a sua vida. A Maria Conceição, a Regina, a Jane e o Antônio. Jane, Deus abençoe, o Antônio também. A Marina, oh, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Ah, o Fred está no YouTube. Aqui a nossa irmã está mandando aqui um cartaz grande aqui para mim. Ó, o Fred está no YouTube. Aí, Fred, dá um abraço aí também na nossa irmã aí. Bruna. A Bruna também. Olha, a Cleide está aqui também. Coisa boa, né? Então nós estamos aí com os irmãos e nós vamos estar. Eu vou passar agora aqui o celular aqui para nossa irmã, né? Que ela vai estar atendendo, não aparece no vídeo não, que você agora é da Toledo, tá? Eu tô brincando com ela, que a nossa irmã Natália aqui, agora é menina propaganda da Universidade de Toledo, né? E ela saiu na televisão hoje aqui na região, a TV Fronteira, falou, não pode nem se aparecer, senão eu vou levar, eles vão me cobrar royalties, né? Ou senão o cachê dela. Bom, amados, eu quero antes de começar, apresentar aqui um livro, né? Quem fez? Ah, mas que pena. Ah, porque o livro é verde. Vocês estão rindo porque o livro é verde? É porque nós temos um efeito aqui para o fundo sumir e o livro está sumindo, olha, ele está na minha mão. Mas eu vou ler aqui, é o Padrão de Aconselhamento de Libertação. Vocês vão ver o fundo muitas vezes do livro aí no estudo hoje, que faz parte do curso de libertação que a gente dá, tá bom? E outro livro aqui, que é bom você ter, esse aí, tá vendo? Quando não tem verde, não tem problema, né? É a Recompensa da Honra. Vale a pena ler esse livro, tá? É de John Bevere, tá? Vale a pena. Inclusive, me parece que tem no YouTube palestra dele sobre esse livro. Vale muito, 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 muito a pena. Esse aqui, ó, para quem quer trabalhar com a área de libertação e exorcismo, o Manual de Demonologia. É o único livro técnico mesmo, teológico, assim, mais ligado a um trabalho bem acadêmico sobre o assunto, tá? É muito acadêmico. Pastores, se você quiser dar de presente para o seu pastor, vale a pena. É um livro muito bom,
tá? E também nós temos aqui outro livro fantástico, que é a oração intercessória, tá? Como é que você faz uma oração específica? É um livro ótimo, né? Nós trabalhamos na região há alguns anos atrás, quando eu era coordenador regional de oração, que nos ajudou muito sobre fundamentar a oração, tá bom? Então, olha, hoje, né, nós temos aí o tema, nosso tema hoje, vamos entrar no nosso tema, né? Lógico que na nossa série é investigação espiritual, tá? E o nosso tema tá técnicas de investigação, que é o nosso subtema, e hoje especificamente vamos falar de bênção e maldição, tá? E aí, o especialista nisso, né, a gente tem que aprender com quem sabe. Eu gosto de aprender com quem sabe, e quem sabe é Jesus. Ah, esse não tem como. Ele falou uma coisa muito importante para nós. Pelo fruto conhecereis. Em Mateus 7,16, lógico que fala o texto maior, mas eu quis colocar aqui especificamente, pelo fruto. Como é que eu sei que eu sou abençoado? Pelo fruto. Como é que eu sei que eu sou amaldiçoado? Pelo fruto. Tá? Então, fruto é resultado de uma árvore, o resultado de um trabalho de uma árvore. Independente de qual árvore seja, se é maçã, se é maracujá, né? Se é o pezinho de chuchu, né? Se é a videira, né? A qualidade do fruto tem muito a ver de como a árvore ou como aquela planta desenvolveu o seu trabalho durante aquele tempo, né? Então teve circunstâncias, situações, tanto isso. E aí Jesus começa a nos ensinar o seguinte, olha, você precisa entender que você vai reconhecer e conhecer, tá? É através do resultado, a questão da bênção e da maldição. Aí você vai entender, epa, bênção e maldição não é causa, ela é resultado. Nós vamos entender isso e como é que nós fazemos nosso trabalho de técnicas de investigação. Então, primeira coisa, quem está ensinando a técnica aqui? Não sou eu, é Jesus. Então, eu preciso olhar o resultado. Paulo ensina de outra forma, ele fala assim, ó, aquilo que o homem planta, ele colhe. Tá? Então, isso é muito importante. O resultado a somatória do seu passado agora no presente, você tem que fazer uma avaliação. Por isso, o que é mais importante? Lembra da quarta-feira passada? Que nós falamos o que é o mais importante? Né? Então, o que é o mais importante? Tá aqui, ó, o que é o mais importante. Pulei não. Qual que é uma que eu pulei? Ah, tá. Então, é porque eu passei aqui, desculpa. Eu que errei aqui, gente. Ah, eu pulei a tela tema era uma. Ah, tá. Agora eu que errei aqui, ela tá me corrigindo. Por isso que é bom ter direção, né? Tem uma diretora, opa, puxando sua orelha, né? Pra gente não falhar. Então, voltando aqui um pouquinho. Então, bênção e maldição, técnica de investigação, nós vamos ver aqui o texto agora completo que Jesus fala, né? Então, ó, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Olha aqui, ó. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, presta bem atenção nesse princípio. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Olha o que Jesus fala. Não pode, quem está falando aqui é o Criador, gente. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Ele está dizendo assim, as coisas são coerentes. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Presta bem atenção aqui nesse texto. Ele está dizendo o seguinte, ó, toma cuidado. Acautelai-vos é isso. Toma cuidado com os falsos profetas, aqueles que falam que são de Deus e não são. Tá? Profeta no hebraico é aquele que vê e ouve de Deus. Rabi e roê. E é o seguinte, nesse caso aqui,
ele está avisando, cuidado. Como é que eu descubro um falso profeta? Pelos seus resultados. Um profeta, gente, não se dá, olha só, não se conhece um profeta pelos sinais que ele faz. Se conhece um verdadeiro profeta pelo nível de obediência. Presta bem atenção. O fulano cura, faz isso. Não. Qual é o nível de obediência a Deus? Você percebe aqui, ó. Mas aquele que faz a vontade, aquele que obedece ao Pai. Isso Jesus deixa claro para nós. Tá? Então aí, e aí ele ensina os princípios de avaliação, de técnicas de investigação, tá bom? Então, a coerência, como há coerência no mundo vegetal, é isso que ele está dizendo. No mundo vegetal, na fauna, não é isso? Na flora, não é fauna não, na flora. Como há coerência na flora, né, no mundo dos vegetais, no mundo das árvores, assim também há coerência na vida espiritual e na postura da pessoa, tá? Então, aqui nós não estamos falando de salvação. Não estamos falando de salvação, tá? O que acontece? É que vocês estão vendo eu tossir? Porque esse coisinha aqui vai entrando na minha garganta uns pozinhos, começa a fazer arranhar minha garganta. Então é o seguinte, o que vai acontecer aqui, Muitas pessoas confundem bênção e maldição com salvação. Salvação é uma ação de Deus, ok? Nós vamos entender isso na nossa caminhada, tá? O que nós estamos falando aqui é princípios, ok? De libertação. E vocês vão entender, e Jesus está ensinando aqui, como é que você está no caminho da salvação. A graça santificadora, tá? Então, como é que você está no caminho da salvação? Tá aqui, Os frutos conhecereis. E aí, agora, o que é mais importante? Agora nós vamos naquela tela e entender o seguinte. O que é o mais importante? Lembra da quarta-feira que eu falei que era o coração? Expliquei a história daquele rapaz, o cavaleiro, né? Das pedras preciosas, tá? E que, na verdade, ele tinha cuidado do cavalo. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nosso foco aqui não é dar um curso de libertação. Curso de libertação é outra coisa. Mas nós trazemos algumas coisas do curso de libertação para que você faça um autoexame. Tá bom? Uma libertação, ela vai acontecer a partir da própria pessoa. Você pode ter ajuda, lógico, você pode ter a ajuda de uma pessoa, mas principalmente do Espírito Santo. Então, o nosso alvo aqui é dar ferramenta para que você, na sua oração, na sua conduta diante de Deus, possa se examinar. É o que Paulo fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lembra do julgamento? O julgamento está sendo agora, tá? O julgamento dos crentes está sendo agora. Na última live que eu dei para trás aqui, eu não lembro quais são, nós falamos sobre a questão dos julgamentos, os julgamentos divinos. Então, por isso, a partir dos julgamentos, nós começamos na área da investigação. Então, nós não temos que chegar ao juiz, né? O investigador levanta todos os fatos, levanta tudo e leva para o promotor. O promotor apresenta para o juiz para poder dar a denúncia, não é isso? Quem é o juiz nesse caso? É você. No momento, é você. Você tem um advogado agora, que é Jesus. Mas no momento, o juiz da sua vida é você. Tá? Então, no julgamento divino. Então, presta bem atenção nessa questão. Aí, o que é o mais importante? Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Né? É isso que o Provérbios 4:23 traz para nós. Por isso, eu preciso aprender, nas técnicas de investigação, tudo se manifesta na cruz. Tá? É a cruz. Olha, não existe vida cristã sem cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então, quando você está fazendo investigação, você está indo para onde? Você está indo para a cruz. E aí, na cruz, eu gosto muito dessa frase aqui do livro, né? Do nosso irmão Marcos, que a gente chama de Pastor Cote carinhosamente. Ele diz assim, os pecados precisam do perdão da cruz. Tá bom?
As feridas precisam da restauração da cruz. As maldições precisam da libertação da cruz. As enfermidades precisam da cura da cruz. E as crenças irracionais, vou dizer que as tolices nossas, né, precisam do conhecimento da cruz. Então, na cruz eu tenho o perdão, na cruz eu tenho a restauração, na cruz eu tenho a libertação, na cruz eu tenho a cura e na cruz eu tenho o conhecimento. Presta bem atenção, há muitas pessoas que dizem assim, mas Jesus já levou na cruz todas as minhas maldições. Sim, eu concordo com você. Ó, beleza, o problema é, você foi para lá? Esse é o problema. Tem gente que quer que Jesus... bom, Jesus fez. Ele fez, ele levou as maldições. Mas você precisa ir para a cruz. É ordem dele. Toma a tua cruz a cada dia. Todo dia você precisa da cruz. Todo dia você precisa do perdão da cruz. Todo dia você precisa da restauração da cruz. Todos os dias você precisa da libertação da cruz. Todos os dias você precisa da cura da cruz. Todos os dias você precisa do conhecimento da cruz. Amado, cristianismo é relacionamento. E o que vai para a cruz? A nossa tolice, a nossa soberba, o nosso orgulho. Não a nossa sabedoria ou a nossa inteligência que é dada por Deus, mas tudo aquilo que é do diabo, que está manipulando. Por isso nós vamos ver no próximo manipulação demoníaca. Então, tudo aquilo tem que ir. A minha mente tem que ser transformada pela cruz. Paulo fala, olha, não vos conformeis com este século. Eu estou lendo um livro que foi me emprestado, né, pela nossa diretora aqui, a Natália. Eu comecei a ler nele e no início você começa a ter náuseas. O livro fala sobre feminilidade, né? Como é que é o nome? Feminilidade radical. Na verdade, é um testemunho. A autora era feminista de carteirinha, é uma americana, se não me falha a memória, né? E ela começa a falar como o feminismo destruiu a vida dela, porque era feminista radical. E a nível universitário, para vocês terem uma noção. A nível universitário. E ela então, quando ela encontra Jesus, ela começa a descobrir o quanto o feminismo destruiu o conhecimento dela. Ok? Entenda uma coisa, gente. Ser feminina, já que nós estamos na Semana da Mulher, ser feminina é uma coisa de Deus. Agora, ser feminista, o feminismo é resposta radical do machismo. E você não encontra na Bíblia competição entre homem e mulher. Isso não foi criado por Deus e de forma alguma existe na Bíblia. E entre os filhos de Deus não pode haver competição. Porque tanto o homem como a mulher é imagem de Deus. E o Espírito Santo não compete contra ele mesmo. Então não tem o porquê. Mas quando eu desço da cruz, eu vou para o radicalismo. Eu me torno legalista, religioso, porque eu desço da cruz. Os filhos de Deus não podem sair da cruz. Porque é na cruz que as coisas são reveladas. Na cruz que nós temos conhecimento. Tá? Então, a vida do cristão é na cruz. Não existe vida fora da cruz. Porque a cruz me dá a adoção de filho. Foi na cruz que Cristo comprou a minha salvação. Então, por isso que muita gente quer o seguinte, não, Jesus já pagou para mim, então agora é aquela história, eu vou viver do jeito que eu quero. Não é assim, não. É que Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé do meu Salvador. Que ele está dizendo lá em Gálatas 2:20, se eu não me falha a memória aqui, que ele vive na cruz. E ele fala dos inimigos da cruz. Então, presta bem atenção. Não há como haver revelação de Deus, do Espírito Santo, se você não for para a cruz. A investigação espiritual que nós estamos estudando é justamente a ida para a cruz. Eu estou investigando a minha vida, examinando a minha vida para aquilo que eu preciso entregar na cruz, que precisa ser crucificado. E aí eu vou encontrar na cruz o perdão, né?
Na cruz eu vou encontrar restauração, na cruz eu vou encontrar libertação, na cruz eu vou encontrar cura e na cruz eu vou encontrar o conhecimento, tá? E quando a gente fala de cruz, nós vamos entender uma coisa fundamental aqui, ó. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes. Lembra? Hebreus 4:12, né? Ela discerne pensamentos, alma e espírito. Então entenda uma coisa, sem leitura da palavra, você não vai para a cruz. Não vai, tá? É preciso ter leitura da palavra. É preciso entender. Se você já leu a palavra toda, pega a palavra por tópicos. O que é perdão? O que Deus entende sobre perdão aqui? Hoje nós temos tanta chave bíblica. Vai lá, pega a chave bíblica, até no celular tem, tá todos os versículos sobre perdão. Dali, se você pegar um estudo, fazer um estudo de meditação, vai ver lá o que Deus fala sobre perdão, opinião sobre restauração, o que Deus fala sobre restauração, sobre libertação, qual que é o papo de Deus sobre isso, né? Cura, o que Deus entende sobre cura, né? Tanto que ele fala que faz a ferida e também cura, né? E aí, o conhecimento. Então, olha, amado, presta bem atenção. Numa investigação séria, sem essa ferramenta aqui, esquece, tá? É preciso ter a palavra de Deus, porque primeiro ela alimenta. Se você não está comendo a palavra de Deus, você está com fome, tá? E o Espírito Santo trabalha aqui, ó, na palavra. Por isso eu preciso entender claramente que eu tenho aqui, né, na cruz, tá? Então vou repetir para a gente terminar, para passar para outro slide, ó. Os pecados, preciso descobrir que eu sou um pecador. Quais são meus pecados? Eu tenho perdão na cruz, tá? As feridas que estão manipulando, que o diabo usa para manipular a minha vida, eu tenho restauração na cruz. As maldições que nós vamos ver agora mesmo precisam do quê? Da libertação da cruz. E as enfermidades físicas, espirituais e psicológicas, tem a cura na cruz. E as crenças irracionais. Meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Eu vou encontrar isso? Conhecimento da cruz. Tanto que Paulo fala assim, tudo que eu conhecia, eu considerei como esterco. Porque agora eu tenho conhecimento da cruz, né? A mente de Cristo, tá? Isso é importante. Então, quais são as técnicas de investigação, tá? Então, nós vamos entender aqui, isso aqui é um estudo profundo de libertação, no livro do pastor Cote, né? Ele tem, o pastor é muito inteligente, ele explica bem isso aqui. No curso também que a gente dá sobre libertação, a gente tem. Só que aqui eu vou te dar uma orientação para você fazer um autoexame, tá bom? Então vamos entender claramente. Eu vou para a cruz, tá? E aí o seguinte, ó, lembrando, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então, o que está saindo da fonte da vida? O que está saindo da minha boca? Lembra que eu falei para você fazer o exercício da borrachinha, para você se ouvir? Se você está reclamando, murmurando, xingando, opa, o que está saindo da tua boca? Então, presta bem atenção. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Esse é fundamental. Tá bom? Então aí, você precisa de libertação, de intercessão e de aconselhamento. Nós temos isso na palavra, nós temos isso no Espírito Santo, nós temos isso em Cristo. Amém? Então, ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando as pessoas vão trabalhar na libertação, elas seguem esse roteiro aqui, tá? Só que interessante, voltando, se eu vou para a cruz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Primeira coisa, você precisa pedir o Espírito Santo para a tua vida. Tá bom? Eu não vou falar se você entrar na live de domingo, você vai ver eu falando sobre o Espírito Santo. E nos domingos agora, sem ser esse domingo agora, mas no outro, domingo agora nós vamos estar com a pastora Rose aqui, que é o domingo da mulher, né? Mas no outro eu vou continuar falando sobre o Espírito Santo. Nesse último domingo eu falei sobre o Espírito Santo. Então, a igreja já está sabendo alguma coisa. Se você não viu, procura lá. Por quê? Porque é necessário você nascer do Espírito. Porque quando você vai na cruz, primeira coisa que você recebe, Espírito Santo. Por quê? Porque você precisa fazer uma avaliação da sua vida. Tá bom? Você vai se autoavaliar.
E o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por que que você não tem senso de pecado? Porque o Espírito Santo está com você, meu irmão. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, ok? Então entenda uma coisa fundamental. Você precisa se examinar, a avaliação. Mas como é que eu faço isso? Isso aqui você vai chegar, mapeamento, na verdade, é um diagnóstico. Quando você vai no médico, você já viu, o médico pede para você sentar, o que você está sentindo? Quais são os seus sintomas? Aí entra a maldição. Ah, você vai entender. Nós vamos se aprofundar, tá? Então, ó, aí entra a maldição, você vai ver os sintomas. Olha o que Paulo fala para o pessoal de Coríntios, ó. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. A palavra glória eu gosto muito, significa em hebraico qualidade, valor e peso. Deus fala, a sabedoria de Deus vai nos revelando aquilo que Ele ordenou para a nossa glória, para a nossa restauração, para nos dar qualidade, valor e peso. A maldição é o quê? Trazendo você de volta, nós vamos ver isso, para o perfeito, para aquilo que Deus programou. Por que que o médico sabe que você está doente? Porque ele conhece a estrutura, o funcionamento perfeito do corpo, ok? Então aí, em cada idade, o corpo tem a sua maturidade física, não é? Então eu estou falando perfeição, a palavra perfeito significa teléu, maduro no grego, né? Maduro, perfeito. Então, em cada estágio, quando você leva a sua criança no pediatra, ela vai medir, ela vai olhar, não, pelo tamanho da criança, pelo peso, está tudo ok. Significa, fisicamente, a criança está bem, ok? Quando você vai no médico, ele vai examinar os sintomas, tá? E por que ele vai examinar os sintomas? Porque ele precisa fazer um diagnóstico, um mapeamento, tá? Ele precisa fazer um mapeamento, tá bom? Então, esse mapeamento, ele vai ajudar, né, a encontrar o quê? Os sintomas levam para onde? Para as causas. As pessoas com discernimento na vida estão sempre sedentas da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ok? Então, os sintomas levam você para a causa. Então, pastor, eu vou falar uma coisa aqui que você não assusta não, tá? É paradoxo, né? Então, a maldição na sua vida é uma bênção. Você vai entender logo, logo por quê. Porque tem muito lixo aí colocado na mente das pessoas e aí esquecem de ler a palavra. Como é que a palavra vê a maldição? Ok? Então, a maldição, ela vai indicando sintomas, ok? Por causa das causas. Porque a maldição e bênção são resposta, lembra? É o fruto. Ok? É o fruto, é o resultado. O que Jesus falou? Pelo fruto conhecereis. O profeta se conhece pela obediência. Quem obedece é abençoado. Aí tem sintomas de bênção. Ah, tem sintomas de bênção. Tem as causas de bênção. Só que eu estou procurando o quê? O que está estragando, estou me examinando. Ok? Ah, se eu fizesse aqui, vou fazer um exame. Por que eu sou abençoado? Então, quais os sintomas de bênção? Quais as causas da bênção? Eu posso fazer isso, tá? A cruz me permite isso. Mas aqui nós estamos fazendo a análise da maldição, tá bom? O que o diabo pode atrapalhar a minha vida. E a Bíblia diz, aí vem para a cruz, a investigação leva você para a cruz. Crucificação. O coração do indivíduo sabedor levá-lo à prática do que é reto, do que é justo, tá? E do louco conduzir-lá para o mal. É isso que muitas vezes falta nos filhos de Deus. O autoexame sério. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Continua assim, tá? Beleza. Continua assim. O diabo tá achando bom? Pecado tem nome, irmão. Tentação tem nome. Então você precisa se examinar. Essa é a questão da investigação espiritual. Para que você possa, então, encontrar o caminho da cruz.
Se você não for para a cruz, esquece. Você precisa ir para a cruz. Está me entendendo? Então, olha, na cruz, você, através do Espírito Santo, nascido no Espírito, faz a avaliação, porque o homem natural não consegue fazer isso, você precisa do Espírito Santo. Então você vai para a cruz, porque o Espírito Santo vai te dar discernimento do teu pecado, tá? Eu vou pedir licença para você rapidinho, por causa do meu monitor desligou. Você está me vendo, mas eu não estou me vendo, entendeu? Então eu preciso aqui do monitor para me ver. Esse tempo, eu não consegui ainda achar o temporizador desse monitor. 10 para o monitor, 0 para mim. Né? Mas tudo bem, agora eu estou de volta aqui, mas você está me vendo. Tá bom? Desculpa aí o problema técnico. Então, ó, vamos lá. Então eu estou na cruz, faço uma avaliação séria. Agora o homem espiritual, que tem o Espírito Santo, ele vai para a cruz, ele começa a se autoexaminar a partir da onde? Da palavra, com o Espírito de Deus, descobre os sintomas de maldição, e ele vai então, nessa ação de avaliação, ele vai descobrindo o caminho, o mapeamento das causas. E aí ele vai para a cruz, para quê? O perdão da cruz, a cura, a libertação e o conhecimento. Amém? Tá ficando claro? Isso tudo do teu coração, a alma, né? Eu expliquei na última aula o que é coração, razão, vontade, emoções. Você tem que ter equilíbrio, tá? Por isso, nós vamos agora para a paternidade e princípio da maldição. Presta bem atenção uma coisa. No livro do pastor Cote, ele trabalha muito bem, no curso que a gente fez lá com ele, ele trabalha muito bem essa questão. Então você tem que entender o seguinte, você tem um pai, a paternidade divina, tá bom? Deus é um pai que te ama e quer você de volta, tá? Então, agora lembra-se, sem o Espírito Santo, você não é filho. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Está lá na Epístola de Gálatas, tá bom? Então, entenda isso. Tá? Você precisa do Espírito Santo. Não existe filiação sem Espírito Santo. Tá? E aí nós vamos entender também o princípio da maldição. Tá? Então, nós vamos desmistificar algumas coisas. Quer dizer, o que é desmistificar? Aquilo que é místico. Né? Opa! Primeira coisa, a palavra de Deus diz, correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão, morrerá. Guarda isso, hein? Correção severa há para o que deixa o caminho, a vereda, né? O caminho. E o que odeia a repreensão, morrerá. Então, alguns conceitos bíblicos precisam passar por uma verdadeira reforma teológica. É exatamente isso que propomos em relação à maldição, tá? Nós vamos entender aqui. Eu não estou dando um curso de libertação, mas pelo menos você vai entender um pouquinho sobre isso. Ao nos depararmos com a compreensão dessas verdades, podemos dar um salto em direção ao propósito de Deus em todos os aspectos da vida. Então, primeira coisa que você tem que entender, você errou, a maldição vai trazer de você de volta para o caminho, dentro da paternidade divina. Na paternidade divina, do que a Bíblia mostra, é Deus trazendo você de volta para o caminho. Então, se você odeia a correção, tá? Que a maldição está te falando, oi, volta para cá, o caminho é... Não, você está odiando, você vai morrer. Aí você vai entender. Logo nas fases da maldição, tá bom? Então aí, ó, em busca da maturidade, nós temos que entender uma coisa. Paulo resume todo o empenho ministerial dizendo, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. A palavra perfeito, teleios, significa maduro, homem maduro. Sabe o que acontece muitas vezes? Vou rasgar aqui, não fica chateado comigo, não. Muitas vezes nós somos meninos. Meninos na fé. Já era para estar comendo coisa sólida e nós estamos bebendo leite. Hebreus fala sobre isso, né? O livro, a carta aos Hebreus. Vocês já era para estar comendo feijoada, vocês estão tomando leite ainda. Tem coisas, irmãos, que nós tivemos que estar mais profundamente, eu falo nós, tá? Mais profundamente. Por quê?
Porque a Bíblia tem um caminho, ela vai fazendo você crescer na perfeição em Jesus Cristo, ela quer chegar a você. Paulo fala sobre isso em Romanos, né? E vos predestinou a ser a imagem do Filho do seu amor, a imagem de Jesus. Por isso que nós somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então você precisa entender que existe um caminho da maturidade. Então vou fazer uma coisa aqui bem rapidamente. Aqui, nesse pedaço aqui, está o diabo. A imagem do diabo. E aqui a imagem do Pai. Tá? E aqui o caminho. O caminho é Jesus. Então se eu tenho a imagem do diabo, eu tenho que ir para onde? Para a imagem do Pai. Certo? Então a imagem do Pai se projeta aqui, ó, no caminho. Quem vê a mim, Felipe, vê ao Pai, porque a projeção, tá? Quem já foi no mar, já sabe quando a lua nasce, a projeção da lua, né? Assim, ó, no mar. É a coisa mais linda, né? A imagem da lua no mar, tá? É a coisa mais linda, gente. A mesma coisa dependendo do sol, né? Se ele tá meio assim mais apagadinho, vamos dizer assim, né? No final do dia, ele projeta a sua imagem no mar. Da mesma forma que o Pai projeta a sua imagem no Filho, tá? Ok? Por isso é o caminho. Se eu estou com a imagem no diabo aqui, o que eu tenho que fazer? Eu sou o caminho. Então, o caminho para o Pai. Se eu estou aqui na imagem do diabo, eu caminho para a imagem do Pai. E eu estou indo no caminho. Por isso o autoexame. Quanto mais eu me examino, quanto mais eu descubro o meu pecado, quanto mais eu vou amadurecendo e vou crescendo em Cristo, porque o Espírito Santo vai me conduzindo. Tá ficando claro? Tá? Então aí vem os sintomas de maldição. Que quanto mais eu me examino, eu vou descobrir o quê? Maldição. Porque se eu quero chegar mais perto do Pai, Ele é luz. Quanto mais luz, mais pecado aparece. E aí eu preciso estar onde? Na cruz, irmão. O caminho é a cruz. Não tem como, tá bom? Então aí, ó, nós vamos ver que nós temos que buscar a maturidade. E tem gente que só quer... Eu sou pastor? Pastor, por favor, faz uma oração aqui e repreenda as maldições na minha vida. Ah, é muito fácil, hein? Sabe o que você está fazendo? Você está com câncer tomando aspirina, tá? É por aí. Pastor, é por aí. Se você for olhar na Bíblia, não estou falando heresia, não. As heresias estão por aí. Nós vamos ver agora mesmo o que eu estou falando. Então você tem que aprender a ser maduro. O reino de Deus é maturidade, é buscar a perfeição. Sede perfeito, como meu Pai Celeste é perfeito. O que a palavra é? Teléu, significa maduro, inteiro, completo no Senhor. Amém? E isso necessita esforço. Por isso que a Bíblia diz assim, o reino de Deus é ganho por esforço. Tá? Você precisa se esforçar, está no caminho. Salvação já foi paga. Glória a Deus por isso. Agora se esforça para se manter nela. Isso que nós estamos falando é parte da santificação. Tá? Então aí, o amor à correção é um dos princípios fundamentais. Dentre os fatores, o mais elevado aspecto para avaliar a maturidade humana é o amor à correção. No curso eu falo mais profundamente, muita mais coisa, o pastor Corte também fala, né? No livro também. Então, ó, bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Cara, eu amo quando Deus me dá uma surra. Pastor, o papai, a Bíblia fala assim, não retire a vara do teu filho para que não vá para o inferno. Como é bom o papai pegar na orelha, porque, gente, você não está perfeito, você não está maduro, você precisa da correção do Espírito Santo, e isso demonstra amor. Feliz, olha só, feliz o homem a quem Deus corrige, eu corrijo todo aquele que amo. Eu fico preocupado, Senhor, você não vai me dar correção essa semana, não, porque ou eu estou bom demais ou estou afastado de ti, ou o Senhor esqueceu de mim. Davi fala, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Ele está com medo, até porque ele tinha feito o pecado lá do adultério, né? Então, ó, vamos lá. Não podemos entender completamente o ensino bíblico sobre correção enquanto não compreendemos o princípio da maldição, da maneira como o próprio Deus apresenta juntamente com a sua lei, tá? Então, nós vamos agora ver o que é animismo. Vamos entender agora, presta bem atenção nesse trecho aqui. O animismo e o conceito da maldição.
O animismo pode ser definido como comportamento religioso de mistificar e mitificar o místico e o mito, tá bom? Certos elementos e princípios, sendo assim a base da feitiçaria e do ocultismo, simpatias, macumbas, despachos, vudus, rezas, pragas. Não estou aqui falando mal de nenhuma religião, mas há religiões que estão baseadas em quê? No animismo. Aí eu vou falar de nós agora mesmo, peraí. E o que é animismo? Animismo significa atribuir ânimo, vida e poder a elementos e práticas que não têm em si mesmos essas propriedades, estabelecendo um tipo de religião que se impõe pelo medo e pela manipulação. Vou repetir. O animismo significa atribuir ânimo, vida e poder a elementos e práticas que não têm em si mesmos essas propriedades, estabelecendo um tipo de religião que impõe pelo medo e pela manipulação. Tá? Então, entenda uma coisa que eu vou falar aqui. Vou falar do óleo. Porque no meio evangélico se usa óleo. É a quantidade de óleo que vai resolver seu problema? Vou jogar um litro de óleo na mão para orar por você. Pastor, o senhor passou pouco óleo na minha testa. A Bíblia fala que é o óleo que cura? Que o óleo que resolve? Tiago, o apóstolo Tiago ensina isso? Não. Então, muitas vezes, a sua fé, você está atribuindo o quê? Ânimo, vida e poder no óleo, que não tem vida em si mesmo. O óleo simboliza o Espírito Santo. Então, quem tem o poder? É o óleo ou o Espírito Santo? Irmão, Tiago fala assim, olha, chama os presbíteros, unja o enfermo com óleo e a oração da fé sarará o enfermo. Significa, se eu não tiver o óleo, Deus vai curar? Deus tem o poder para curar sem o óleo? Ou precisa do óleo para curar? Está entendendo o que eu estou falando? Estou falando de animismo. Quando você atribui o poder a algo que não tem. Ato profético é quando Deus manda fazer, não é quando você quer fazer, tem diferença. Tem muito filho de Deus por aí, que é falso profeta, na verdade não é filho de Deus. Tá? Para poder vender, ganhar dinheiro, vamos falar o que é, começa a manipular. Aí eu preciso, vem cá que vai ter. Gente, presta bem atenção. Nós somos filhos de Deus, somos senhores de tudo. Então, muito cuidado com o animismo, com os conceitos animistas que estão por aí, dando poder e, o pior, impedindo de você ir para a cruz, porque é na cruz que é a cura. É na cruz que o Filho de Deus deve estar. Mas eu começo a terceirizar algumas coisas para não ir para a cruz, porque aí eu vou ter que me revelar ao Pai, né? Mas vou te falar uma coisa. Não tem óleo, não tem água benta, não tem nada que vai te livrar não, tá? Pode ler a Bíblia. O juiz é você, cuidado. O conceito de bênção e maldição são negociados através de oferendas a entidades por pessoas em busca de favores pessoais, principalmente aqueles que envolvem prejudicar os outros ou manipular alguém contra a sua vontade natural. Até as igrejas evangélicas estão cheias disso. Misericórdia. Tem tal de oração contrária. Agora eu vou. Sal grosso, descarrego. Não estou falando mal, gente, de religião nenhuma. Estou falando do animismo. Tá? Cuidado com o animismo. Não dá poder àquilo que não tem. O poder é da cruz. E a cruz e a palavra de Deus lida sendo eficaz dentro de você. Mas a gente prefere escolher a terceirização, né? Por isso, nós vamos ver uma tabelinha agora sobre o conceito de animismo e o conceito bíblico. Não tem a manipulação aí da maldição? Ah, você está maldito. Opa!
existe a direção de Deus na vida dos filhos de Deus. Eu creio nisso. Uma vez Deus mandou, falou, filho, vai lá e unge aquela casa. Eu falei, mas pai, vai lá e unge. Eu fui lá e ungi. Deus mandou eu fazer. Mas se Deus não mandasse, eu não faria. Por quê? Porque não é o óleo que vai dar poder para resolver aquilo. É Deus que vai. E quando Ele manda você fazer uma coisa, Ele faz. Que nem uma irmã contou uma história para mim, lá de Uberaba, a pastora Edna, ela foi fazer uma visita num rancho e estava todo mundo doente. E Deus falou assim, ó, vai lá na fonte, aliás, vai no filtro e coloca umas gotinhas de óleo para mim. Ela falou, pai, põe lá umas gotinhas. Agora vai lá na fonte, que eles pegam água e colocam umas gotinhas de óleo. Quando ela chegou lá, ela viu que na fonte, apesar de estar limpinha, arrumadinha, tinha vários despachos. Né? Foi fazer isso que aconteceu, as doenças sumiram. Então, quando Deus manda fazer alguma coisa, obedeça. E vai acontecer a ação. Porque nós somos filhos de Deus. Tá? Mas não vamos manipular a fé das pessoas com animismo, não. Então, qual que é o contexto animista? É fatal, fatalístico. Né? E qual que é o conceito bíblico? A maldição leva você para a correção. Ela traz você de volta para o caminho. O animismo, não. Nossa, agora você é maldito. Não, você tem que fazer isso, vai fazer tanta campanha. Se você não descobrir a causa da maldição, você vai continuar maldito. Mas eu tenho Jesus no meu coração. Sim. Então, se você tem Jesus no seu coração, vai para a cruz. Observa os sintomas, acha a causa e pede perdão, porque é na cruz. E conserta teu caminho. Mas se você continua no caminho errado, ok? Não vai resolver, não. Olha o conceito animista aqui. Enfatiza uma aceitação passiva da situação. Passividade, irmãos, é medo. Nós vamos ver isso lá na frente. Tá? É medo. Você fica lá parado. Mas aí eu vou resolver aqui. Senhor, pastor, ora por mim aqui que eu... Opa, qual que é o seu problema? Você vai ter que mudar de atitude. Você tem que tomar uma decisão. Mas olha o conceito bíblico. Enfatiza a lógica do arrependimento e da mudança. Então, mudança de mente, transformação, né? E conversão. Então, você está voltando para o que é certo. Você está fazendo errado? Então, você vai voltar para o que é certo. Então, eu vou contar uma historinha aqui, chamada Historinha do Amendoim. Eu conto quando eu dou o curso de libertação, para você entender. Eu tenho um probleminha chamado indisciplina. Eu gosto demais de amendoim. Só que amendoim é pura proteína. E foi indo o tempo, eu viajava muito e comendo. Toda viagem eu comia amendoim. Quem viaja sabe que amendoim, ele tira a fome, né? Porque tem muita proteína, né? E sustenta você na viagem, você toca a estrada, né? E vamos que vamos. O refrigerante aqui, ó, toma-lhe amendoim. Chegou um dia, meu pé inchou, ficou do tamanho do mundo. Estava inchado, doendo. Aí eu falei, nossa, eu quebrei meu pé. Eu fui no médico, o médico falou assim, rapaz, isso é gota. Eu falei, cara, sai pra lá, véio. Que gota o quê? Aí fui no outro médico, né? Vai gota. Não, sai pra lá, que é gota o quê? Fiz exame, e o ácido úrico lá em cima. Não, isso é gota, gota, gota. Aí eu peguei um óleo e falei, Senhor, é hoje. Hoje isso sai na raça. Meti o óleo, falei, Senhor, em nome de Jesus sai. O Espírito Santo falou assim, vai sair não. Como é que é, Senhor? Vai sair não. Mas a palavra, o Senhor fala que a sua palavra cura. Sim, eu curo. Mas não é como você quer, é como eu faço. Amado, a gente, aqui, ó, é como você quer. Aqui é como Deus faz. É diferente. E eu falei, Senhor, mas peraí. O que o Senhor está querendo dizer para mim? Filho, a gota na tua vida é sintoma da sua indisciplina. Aí ele colocou um profeta na minha vida, né, que é especialista na área, presta bem atenção. Ele chegou e falou, pastor, o senhor está com gota, né? Ele é biomédico. Ele começou a explicar para mim os efeitos.
da proteína, que quebra, forma uma toxina, e aí vai cristalizando nas juntas. Pastor, é disciplina alimentar. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, tá vendo, filho, aí, ó, para de comer 1 quilo de amendoim nas viagens. Você quer estar com vontade de comer amendoim? Come 2, 3. Oh, beleza, mas para de comer. Você está enchendo o seu corpo de veneno. Tudo que é excesso é veneno. Aí eu comecei a mudar a alimentação. Comecei a mudar algumas coisas que eu comecei a ver e o médico foi passando. Fiz um regime na época. E aí, resultado. A gota foi embora, senhor. Sintoma de maldição, causa de maldição. Arrependimento, mudança. Eu tive que mudar, ok? O meu comportamento. Às vezes você não precisa da libertação, você precisa de reeducação. Faz parte da restauração de Deus. Eu tive que ser reeducado, tá? Outra coisa do conceito animismo, reencarnacionista, meritocracia. O que é meritocracia? Eu sou salvo pelos meus méritos, né? Eu sou reencarnação, vou reencarnando até eu chegar à luz. Não é assim que a Bíblia ensina. Justificação em Cristo. Se eu me arrependo, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Amém? Olha o perdão da cruz. É na cruz que nós temos que ir, tá? Não cria outro caminho, não. Animismo cria outro caminho. Outra coisa, ênfase no mal, demoníaco. Vou dizer uma coisa, maldição não é demoníaca, ela é divina. Você vai ver. Quem determinou a maldição não foi o diabo. Aqui, ó, se fala do mal, porque o mal quer te dominar, quer te manipular. Olha aqui, ó, na Bíblia. ênfase na paternidade divina. A maldição está chamando você de volta para a bênção. Está te corrigindo, está trazendo você de volta. É isso que você tem que entender no conceito bíblico. No conceito animista, fundamenta-se em um mecanismo de destruição. Oh, tu tá maldito, a coisa vai ficar feia, vem cá. E começa lá a fazer um monte de coisa que eu não vou entrar aqui no aspecto, mas porque eu quero dar mais ênfase no bíblico, mas o bíblico fundamenta-se no mecanismo de advertência. Oi, você está errado, volta. Ela está te avisando. Oi, filho, para de comer amendoim, cara. De maneira aí. E você acha que a gota de vez em quando não volta? Volta. Toda vez que a gota está voltando, o que ela está gritando? Oi, você está indisciplinado, hein? Você precisa voltar para a disciplina. Rapaz, isso dói. Isso dói. Sabe por quê? Que a gente quer viver do jeito que a gente quer. Mas existe princípio, gente. Toda vez que você quebra um princípio, você vai cair na maldição, tá? Então, ó, ênfase no medo. O animismo põe medo no seu coração. Na verdade, na Bíblia, a maldição tem ênfase no amor. É um ato do amor de Deus. Você vai entender agora mesmo quando eu contar as fases. É um ato do amor de Deus. É Deus te chamando de volta. É a forma que Deus criou para te corrigir e chamar você de volta. Tá? Eu sempre digo, como corrigir um adulto? Tem uma aula que eu dou sobre isso. Como corrigir um adulto? Tem duas professoras. A professora consequência lógica e consequência natural. Então, qual que é a consequência? Se você ouve a voz de Deus, a consequência lógica e natural vai vir como servas, vão servir e vai te levar. Mas se você não ouve, que elas vão te amar. Mas se você não ouve, elas vão te corrigir duramente, tá? E gera medo. Estigmatizante, né? Condenar, marcar uma pessoa negativamente, deforma a imagem, o propósito. Eu sou maldito, vem cá, eu preciso disso. Você nunca vai ser filho de Deus. O que eu fico bobo de ver na igreja às vezes, que as pessoas nunca são filhos de Deus. Se o filho de Deus é Senhor de tudo, mas pastor, então por que eu não tenho? Porque você é imaturo. Um pai não vai dar um carro para um filho de 3 anos. Você tem que desenvolver. Você tem que amadurecer, você tem que ter carteira, você tem que crescer, chegar aos 18 anos, tudo isso. Mas você não quer assim.
Você quer criar o seu jeito. O animismo é isso, é criar o jeito. E tem muita gente no meio evangélico tentando fazer, é puramente animista. Então nós temos que acordar para isso. Qual que é o conceito bíblico? Restaura, a maldição leva à restauração, o alinhamento ao propósito original. Quê? Se a maldição está na tua vida, ela está falando para você restaurar, alinhar com o propósito original. Porque você saiu da bênção. Então volta. É isso que a maldição está fazendo. E no animismo existe, ela exclui, é preconceituosa. Sistema de casta. Se você vai, agora eu vou falar aqui, até o Mahatma Gandhi, por mais que ele era hindu, ele na Índia, na Constituição, ele não queria isso aqui, ó. Porque na Índia, se você nasce Dalit, eu acho que é Dalit, você sempre vai ser o lixeiro. Se você nasce Brahma, você sempre vai ser o rico. Para com isso, tá? Porque essa questão de reencarnacionista não é cristã, tá? É uma religião milenar hindu. Tudo bem, você quer seguir, isso é com você. Mas, biblicamente, a visão bíblica é diferente, tá? Visão, a reconciliação e inclusão de todos. No conceito bíblico, Deus trouxe. Por que Jesus levou todas as maldições? Então quando eu vou para a cruz, eu recebo cura. Eu estou no caminho, tá bom? Então, aí, quais são as fases da maldição? Vamos lá entender. Uma vez que você caiu na maldição, existem os sintomas. Então, a maldição vem primeiramente alertar. Oi. Vou contar a história aqui do dentinho, né? Quem já sentiu dor? Né? Você já sentiu dor. O que a dor é? Um alerta. Tá lá com uma cárie, né? No dente. Tomou Doril? A dor sumiu. Né? Lembra dessa propaganda? E aí você toma Doril aqui, toma Doril ali, toma Doril de cá, e você não vai corrigir. Aí qual que é o segundo? Ela alertou. Você não agiu? Ela obriga você a corrigir. Chega um momento que o Doril não funciona mais. Nem morfina. Chega um momento que nem a morfina funciona mais. Você fica leso, mas a dor tá ali, ó. Tem que corrigir. Vai para correção. Aí você resolve no dentista. Chega no dentista e fala assim, R$5.000. Quê? 5 mil. Que é isso? Vai no outro, R$5.000. 4.500. Isso aqui é 6. Aí você fala, você não quer corrigir. Você está achando caro. Aí não tem uma manhã, você acorda. Não corrigiu? Castiga. Por que a coisa vai apertando? Para você restaurar, para você voltar. Porque quanto mais você está longe do caminho, está aqui o caminho, tá? Quanto mais longe você está indo para o caminho, o que acontece? A coisa vai piorando. Por quê? Porque você quer. Ela está te alertando, ela falou, mas 6 mil, eu não vou pagar 6 mil. Aí uma manhã você acorda com a bochecha desse tamanho. Aí você volta no dentista, no mais barato. Chega lá no de 4.500, quando ele olha assim, bicho, o negócio é o seguinte, agora é 20 mil. Por quê? Só de antibiótico nós vamos gastar 14 dias de tomar, porque eu não vou abrir tua boca sem combater essa infecção. E você está correndo risco de vida. Por quê? Porque essa infecção pode descer, ir para o teu coração e você morrer. Quem é médico, quem é dentista que está me ouvindo, sabe o que eu estou falando. Eu estou tentando lembrar aqui o nome da parada cardíaca que fala tecnicamente disso. Eu esqueci de anotar aqui. Mas teve uma irmã em Uberaba que um dentista tratou o dente dela e não passou antibiótico. Quando ela chegou no domingo, ela estava assim, ainda bem que nós tínhamos um irmão dentista. Eu falei, meu irmão, vem cá, dá uma olhada nisso aqui. E ele olhou, meu Deus, ela foi parar no médico. No outro dia de manhã, ele abriu a boca dela no consultório e falou, não vou botar a mão, você tem que deu um encaminhamento para ela, vai direto para o hospital. Agora, ela foi para o hospital e foi atendida por um médico especialista de cabeça e pescoço. Ela tinha acabado, ela estava amamentando ainda, gente.
Olha, que coisa, quase que ela morre por causa disso. Por causa de uma infecção. Tá? Foi por pouco, a infecção foi descendo. Então, presta bem atenção. Olha aqui, ó. Castigar. Se não corrigiu, vai castigar agora de 5 mil, 4.500, vai para 20 mil. Começa o castigo financeiro. E o risco de vida, vai lá e resolve. Aí a pessoa fala assim, peraí, doutor. Ah, porque a maldição, ela sempre cobra à vista, tá? Não tem parcelamento, não. Aí na hora que você está indo no banco para poder financiar, morre do coração. Ela destrói. O que aconteceu? Ela te alertou, você não ouviu. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, ela te levou você à correção, você não corrigiu. Ela te castigou, você não ouviu. Lembra? Aquele que não ouve, odeia a repreensão, vai morrer. Você está quebrando princípios. Gente, Deus colocou princípios justamente para nos guardar, para nos gerar a liberdade. A liberdade mora no berço chamado princípios. Mas não é assim que você quer. Você quer fazer do seu jeito. Tá bom, faça. Só que você vai pagar o preço. Beleza. Quer matar? Depois vai preso. Não quer ouvir? Não quer se autoexaminar? Não quer ser verdadeiro com você? Vai levar à destruição. Então, alerta, corrige, castiga, destrói. Tá bom? Então, como é que está seu caminhar aí em Cristo? Eu sei do horário, gente. Se você precisa ir, né? Tudo bem, vou continuar aqui pregando. E depois você pode assistir aí a gravação. Mas o ideal é você pegar agora. Se você quiser continuar comigo, eu fico muito feliz, tá bom? Agora nós vamos continuar, ó. Depois dessas fases, nós vamos ver o seguinte. O que a maldição faz? Ela denuncia as desordens. O principal papel da maldição é denunciar as desordens espirituais, às vezes psicológicas, tá? E às vezes físicas, agregadas ou acumuladas pessoal, geracional ou territorialmente, tá bom? Geracional. Pastor, existe maldição hereditária? Não. Existe pecado geracional, iniquidade geracional. A maldição, ela está instalada porque a causa está lá. Ela é sintoma, ela não é causa. Tirou a causa, o sintoma vai acabar. Ok? É assim que acontece. Ah, mas o meu pai bebia, o filho bebe, porque o pai ensinou o filho a beber. O filho continua bebendo porque ele quer. A palavra de Deus diz, existem duas leis na Bíblia. A lei da herança e a lei da responsabilidade. Eu posso receber R$1 milhão, tá bom? Tá? De bênção de herança. Mas em pouco tempo eu posso acabar com ele. Eu transformo a bênção em maldição. Tá? Então a riqueza, em vez de ser bênção na minha vida, se torna maldição. Ou eu posso pegar 1 centavo e transformar em 1 milhão. Ok? Eu transformei a maldição em bênção. Então existe uma outra lei, chamada lei da responsabilidade. É onde Deus fala lá, o pecado do pai é do pai, o pecado do filho é do filho. Aquele que pecar, esse morrerá. Entenda isso. Deus está falando sobre a lei da responsabilidade. Tá? Então, muito cuidado. Jesus fala assim, ó, vigiai e orai. Tem gente que ora primeiro e vigia depois. Não, Jesus fala assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, muito cuidado, não brinca com a carne. Então, você precisa vigiar, tá? Porque ela vai te conduzir para fora do caminho. Então, ó, a vida e a natureza possuem vários dispositivos que nos avisam quando algo está em desacordo com o seu propósito. Todas as coisas foram feitas para o seu propósito. Tá? Deus não joga nada fora, Deus não faz nada ao acaso. Tudo tem seu propósito, tá bom? Todas as vezes que tentamos lidar com as consequências de uma desordem espiritual, sem lidar com a própria desordem em si, nos colocamos em rebelião ao propósito de Deus. Significa, eu vou tentar resolver as consequências sem lidar com a causa. Estou lidando com a consequência do pecado, mas em vez de lidar com a causa. Se eu parar de pecar, aquilo que eu planto eu colho. Então, para de plantar o que é ruim e começa a colher o que é bom.
É isso. Querer quebrar uma maldição sem lidar com as respectivas desordens, por mais espiritual que pareça, é rebelião. A principal chave para lidar apropriadamente com a maldição é o amor à correção. Aprenda a ser corrigido. Quando alguém te corrigir, ame essa pessoa. Quando Deus te corrigir, ame ele. Quando o Espírito Santo te corrigir, ame ele. Ok? Por quê? Porque amor à correção é sinal de pessoa madura. Maturidade. Vou dar um exemplo. Você tem um filho, ok? Aí você bota seu filho de castigo. Aí o filho fala assim, pastor, vem cá. Eu falo, pois não, filho. Faz uma oração aqui para me tirar do castigo. Ó Deus, em nome de Jesus, tira ele do castigo. Aí o menino sai. Aí o pai fala, o que você fez saiu do castigo, meu filho? Não, o pastor fez uma oração poderosa por mim e me tirou do castigo. O pai fala assim, você pode pegar a tua malinha e continuar lá no castigo, que eu vou conversar com o pastor. Presta bem atenção, tem muito pastor fazendo isso aí. Quebrando a vontade do pai com oração mística, com misticismo, com animismo. Amado, se você está no pecado, o salário do pecado é a morte. Não tapa pecado não, porque o pecado vai matar. Ok? Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos com um problema sério da pandemia. Ok? Nós estamos vivendo isso. Eu acredito, não tenho fatos para julgar coisa isso, mas na minha visão aconteceu alguma coisa. Se esse vírus foi criado pelo homem, de alguma maneira aconteceu algum acidente lá, algum descuido, porque é um negócio basicamente invisível, a pessoa pode ter caído no uniforme dela, alguma coisa, saiu, encostou lá, ou um rato foi lá, pegou lá, saiu, o morcego comeu alguma coisa, e isso acabou, porque na China parece que foi alguém comeu morcego, um negócio assim, né? E no final, isso espalhou para o mundo inteiro. Se foi criado, nós somos culpados. Outra coisa que podemos ser culpados. Nós estamos invadindo a fauna e a flora de maneira desordenada economicamente. O vírus está lá quietinho na vida dele, está na vidinha dele lá sossegado. Aí a gente pensa que só existe macaco, morcego, ave e tal, mas tem um mundo invisível. Aí eu vou lá, mexo aonde eu não devia mexer. Aí o bichinho fala assim, você tirou do meu habitat, eu preciso comer, eu preciso viver, então eu vou partir para cima, meu amigo. De qualquer maneira, quem é o culpado? É o vírus? Aí existem algumas práticas que a Bíblia já diz no código sanitário dela, lá na Torá, lavar a mão, manter distância. Ele já falava isso antes da descoberta dos micróbios. O que acontece? Nós fazemos isso corretamente? Pois é, agora estamos aí pagando. E tem muita gente que não estão seguindo princípios básicos e estão acontecendo. Eu ouvi um testemunho, não vou falar o nome aqui, mas a própria pessoa falou assim, pastor, eu era um negacionista. Eu negava essa doença. Mas agora eu peguei. Quase fui. Graças a Deus não fui. É real, tá? Gente, vigia, tá bom? E aí, a maldição, denúncia, nós estamos aonde agora? Eu perdi aqui, nós estamos denunciando as ordens? Então vamos para a conclusão agora, né? Então, princípio maldição. Tá aqui, você mudou? Obrigado. Então, o princípio da maldição é divino e não demoníaco. A ação demoníaca é colateral, é oportunista. Quem fere a terra como maldição é Deus e a sua lei e não o diabo. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos virão e te alcançarão. Se eu obedecer os estatutos, os mandamentos, abre a tua mente. Quando a gente fala Deus, Deus criou todas as coisas. Deus criou física, química, matemática, biologia, tudo tem princípio. Se eu ouvir os princípios, o que vai acontecer? Eu vou ser abençoado. Tá? O diabo,
é apenas um agente espiritual. Não se deve desprezá-lo, mas também nem supervalorizá-lo. Ele tem o lugar dele. Não existe uma disputa entre Deus e o diabo. Quem governa todas as coisas é o Senhor. Tá? Não tem disputa, não existe dualismo. Tá? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. O governo de Deus está sobre tudo. Ele é amor. Ah, mas por quê? O amor liberta. O mal existe porque Deus ama, mas vai chegar um tempo que todas as coisas vão ser julgadas lá no juízo final. Aí vai ter a eternidade sem o mal, e o mal vai para o lugar dele. Vai vir a divisão. O bem e o mal vai ser divididos, cada um vai viver a sua eternidade. Segunda morte, vida eterna. Acorda, tá? O trono divino, entendendo a natureza do seu governo, ele é o Senhor de todas as coisas, tá bom? Então você precisa aprender a caminhar no Senhor e no Espírito de Deus. Por isso, eu quero concluir dizendo uma coisa. Jesus diz assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou prejudicar a si mesmo? Sabe, irmão, se você não for para a cruz, você vai ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta? Louco, hoje mesmo eu vou pedir, guarda o teu coração, examina-te, tá bom? Porque Jesus fala assim, ó, o alto é sublime, que habita na eternidade, santo diz, eu vivo num lugar excelso e santo, mas também comigo estão aqueles que têm o espírito contrito e humilde. Conforto os humildes e dou nova coragem aos corações arrependidos. Significa, Deus, ele faz isso. Quando eu entro aqui para a cruz, eu demonstro humildade, significa equilíbrio. Eu começo a dizer, Senhor, está vendo aqui quem eu sou? Me ajuda, me corrige. E as maldições vão sendo eliminadas, porque você vai caminhando na bênção. Ah, por que as maldições vão sendo eliminadas? Porque você vai caminhando na bênção. O Espírito Santo direciona você dentro da bênção. Por isso eu quero fazer uma oração agora. Eu não quero repreender a maldição na tua vida. Eu quero pedir que o Espírito da bênção, o Espírito Santo te conduza no caminho da bênção. É isso que eu quero pedir. Se você não tem o Espírito Santo, pede a Ele, Pai, me dá o Espírito Santo. Ele te dá, tá? Porque Ele vai te conduzir, vai tirar você do caminho do mal e levar para o caminho da cruz de Cristo. Amém? Vai levar para o Pai. É na cruz que nós temos. Por isso, no fundo, você está vendo, Senhor, fortalece a tua igreja. A igreja tem que amadurecer, irmãos. Nós não temos que viver no animismo, com amuletos, com orações que, na verdade, eu vou dizer uma frase aqui, não existe oração poderosa, mas existe poder na oração. Deixa eu explicar essa frase. Oração poderosa, não é o emissor, não é quem ora que tem poder, é quem responde. E quem responde a oração é Deus. E quando Ele responde, o poder está ali. E aí eu preciso ir para a cruz. Jesus está me chamando para a cruz. Vá para a cruz. E aí eu me avalio, eu vejo as minhas maldições, vejo as causas, e o Senhor, através do Espírito, me perdoa, me cura, me liberta, me dá conhecimento e me restaura. Esse é o caminho. Vou dizer uma coisa louca para você. Maldição é bênção. Isso é paradoxo. A maldição me faz ir para a cruz, para o caminho da salvação, e me mantém em Cristo. Por isso eu preciso estar no caminho da bênção. Então, se você vê a maldição, não deixa ela deu o primeiro grito, já volta para o caminho da bênção. Vai para a cruz. Porque senão a coisa vai piorar. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que nos ensina que o Senhor nos leva a uma maturidade concreta e real. Que o teu Espírito está conosco para nos ajudar a crescer e amadurecer em Cristo Jesus. Nos ajude a ir para a cruz, Senhor, todos os dias. Que o teu Espírito nos conduza, nos mostre o sintoma de maldição, as causas de maldição, para que possamos ir para a cruz e continuar no caminho da bênção.
para que as maldições se dissipem. E toda vez que o diabo tentar nos manipular, aproveitando a maldição, perdoe a chance que nós demos para ele, mas que ele seja repreendido. E ele não tenha poder para nos impedir de voltar para a bênção e ir para a cruz. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos. Vivifica-nos, ó Pai, como esse hino diz. Vivifica. Traz-nos vida no Espírito Santo. E traz-nos crescimento e amadurecimento em Cristo. Eu oro por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu quero falar dos próximos passos antes de orar pelos pedidos de oração, tá bom? Então, os próximos passos, nós vamos falar sobre a investigação espiritual, manipulação demoníaca. Como é que o demônio se aproveita da maldição? Aí você vai entender. Ele manipula você. Como é que ele aproveita? Se ela se instalou, ele vai aproveitar, tá? E depois nós vamos falar sobre as desordens espirituais. Então, sobre as causas, tá bom? Sobre as desordens, tá? Então, nós vamos caminhando na nossa investigação espiritual, tá? E agora vamos orar pelos nossos pedidos de oração, né? Obrigado, minha irmã. Oh, glória a Deus. O irmão Paulo César Pereira está na UTI com Covid. A Fabiana está dizendo aqui. Ô, meu pai. Ah, Fabiana, vamos orar pelo teu irmão. Oh, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai livrar. Tem um rapaz também, que é o filho da nossa irmã Léo, o Carlão, a gente chama, é o Carlos, né? Também a gente está comunicando com ele. Tenho certeza que Deus também vai levantar ele, né? Como levantou também o nosso irmão, nosso amigo Chiquinho, né? É o vice-prefeito da cidade. Ontem eu vi ele, fiquei muito alegre de ver ele aí com saúde, né? Graças a Deus. Mas ele contou a história dele que não foi fácil. O Vitor Hugo pede oração pela sua família. Nós vamos orar, Vitor. A Nair Juncker. Ô, Nair, lá de Vila Rica, rapaz, Mato Grosso. Tá mais ou menos, olha como é que a internet faz, hein? Tá quase 3.000 quilômetros, 3.500 quilômetros de distância daqui. Ô, glória a Deus, Nair. Nós vamos orar pela igreja de Vila Rica. Eu amo vocês, viu? Tenho saudade. Se Deus abençoar, ainda vou voltar aí para visitá-los, tá, viu? Eu tenho muita saudade de vocês. Abençoa aí. Deus abençoe o Valdival, o Valdemir, né? Oh, glória a Deus. Tem muitos irmãos aí que de vez em quando eu faço no Face, né? A Ruth Gerone pede oração pelo Rui Celso, né? Família do Rui Celso, isso, eu estou lendo errado aqui, oração pela família do Rui Celso. Vamos orar então? Você que está aí, vamos pedir a bênção de Deus. Pai, aqui está, Senhor Deus, os pedidos de oração. A Fabiana pede pelo Paulo César, Senhor, que está no TI. Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão nessa questão do Covid e traz o Paulo César de volta para casa. Da mesma forma, eu oro pela vida do Vitor Hugo, Senhor. Traz também o Vitor Hugo, Senhor Deus. Ó Pai, ele pede saúde pela família, abençoa a saúde da família dele. Anair, Pai, pede pela Igreja Metodista de Vila Rica. Senhor, em nome de Jesus, esse povo abençoado, ó Pai, em nome de uma igreja abençoada, uma igreja que me amou, Senhor, eu lembro disso quando eu estava enfermo e me ajudou muito. Por isso, abençoa, Pai, essa igreja. Põe a tua mão poderosa, Senhor, em nome de Jesus. E a Ruth, Senhor, pede oração pela família do Rui Celso. Senhor, tu conhece. Põe a tua mão poderosa, traz a tua cura e poder sobre essa família. Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa esse momento que estamos passando. Todos aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, neste momento, no UTI, os médicos, Senhor, traz saúde para eles e traz força para eles nesse trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero fazer um convite para você da Santa Ceia neste domingo, tá bom? É o culto especial das mulheres, mas nós vamos ter aqui uma pastora, né, a pastora Roseli, e nós vamos ter então às 19h30 começa a transmissão, tá? Então, por favor, eu coloquei 19h30 aqui por causa que nós vamos começar com algumas coisas especiais, tá? Então, por favor, mas a palavra começa exatamente às 19h45, tá bom? Então, não deixe de participar da Santa Ceia, tá bom? Prepara o seu material, pão e suco de uva. Então, você na sua casa, compra o suco de uva. Lembra que domingo os mercados vão estar fechados, tá bom? Por causa da lei do Estado de São Paulo, tá?
Então vai até sábado. Então compre o seu suco de uva, compre o seu pãozinho para você estar em família aí e fazer aí a ceia na sua casa, tá? Em família. Eu queria pedir aos nossos jovens, por favor, você que conhece tecnologia, ajude os nossos idosos. Muitas vezes os nossos idosos não tendo condição de participar de live, de participar da Santa Ceia. Por quê? Porque eles não sabem lidar. Então ensina a sua vovó, tá bom? Ensina, ó, vovó é assim que entra na live do pastor, tá bom? Ou no dia, vai lá e abre, né? Abre, se tiver tudo bem, não tem perigo de contaminação, abre, tá? Ensina a sua vovó para poder, e seu avô também, para poder participar, tá, da Santa Ceia no domingo. Transmissão tá aqui, tá? No Facebook. E você que tem televisão Smart TV, né? Ou algum aparelho que tem aí que capta, né? Ao celular para TV, você também pode assistir aí através da Metodista Central Álvares Machado no YouTube, tá bom? Aí você me assiste igual estou me vendo aqui em tela grande, tá? 50 polegadas às vezes, tá bom? A minha aqui tá 32. E também nós vamos ter aí um convite, né? Um convite para as mulheres. Ô, glória, né? Ela vai mudar agora para nós. Isso, eu tô aqui, tá? Nós vamos ter no domingo, né? Como é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos comemorar esse dia. E aí, como eu falei, a partir de 19h45, nós teremos a pastora Roseli, da Igreja Metodista de Presidente Bernardes. Ela vai estar aqui conosco trazendo uma mensagem específica para as mulheres, tá bom? E nós vamos fazer a Santa Ceia também, mas ela vai estar conosco aqui, participando conosco nesse dia, né? Então vai ser um culto muito especial, tá bom? Nós já temos o convite aí, eu queria que vocês pudessem multiplicar esse convite via WhatsApp, já está nos grupos, né? Tem até um convite vídeo, né? Então, você pode passar aí para as mulheres da cidade, que vai ser uma palavra poderosa, né? Que Deus possa abençoar. E eu quero pedir licença a você um pouquinho, agora, porque na hora que mudar a tela, você vai ver eu falando graça e paz de novo. É porque nós vamos fazer agora, juntamente com a coisa, eu vou explicar a questão do Plano São Paulo, tá bom? Então, nós vamos apresentar a questão do decreto municipal, do que está acontecendo. Eu vou explicar agora para a igreja daqui da cidade, né, de Álvares Machado, qual vai ser os procedimentos que está acontecendo aqui na nossa cidade, tá bom? Pode mudar, minha irmã? Isso. Eu vou esperar ela dar o sinal aqui para mim, que ela vai estar colocando, tá bom? Bom, graça e paz, queridos irmãos e irmãs, né? Eu quero agora, neste momento, passar para vocês alguns fatos importantes da nossa cidade aqui em Álvares Machado e também do estado de São Paulo. No dia de hoje, todo o estado de São Paulo, no Plano São Paulo, está na fase vermelha, faixa vermelha, tá? Restrição, tá bom? Então, o que que acontece? Na faixa vermelha, do dia 6/3 a 19/3 vai começar o estado inteiro. Aqui, Presidente Prudente, região de Presidente, nós já estamos, mas agora vai partir para todo o estado, tá? E haverá restrição de horário também, nós vamos explicar. Aqui, houve um decreto municipal de Álvares Machado, o número do decreto está ali, 2948. Então, no artigo 2, diz assim, que as igrejas e templos poderão abrir a partir da data de expedição do presente decreto, desde que observadas as seguintes condições. Como é que as igrejas vão poder funcionar? É isso. Primeiro, as celebrações deverão ser online, as lives, com no máximo 8 pessoas para trabalharem nas referidas transmissões. Então, 8 pessoas é o mínimo que foi calculado numa reunião que nós tivemos, junto à equipe da prefeitura, né? Nós tivemos uma reunião na terça-feira, as igrejas, o grupo Aliança, né, com eles, e aí a gente chegou nesse ponto aqui de todas as igrejas, né, para poder participar, fazer a transmissão para as lives, dependendo das igrejas, tá? Segundo, as celebrações na forma presencial ficam suspensas temporariamente, então não vai ter culto presencial, então nós estávamos com 20%, agora não vai ter mais 20% de ocupação.
os templos estarão fechados devido à questão da contaminação. A diretora de saúde da nossa cidade, a nossa amiga Neide, ela explicou como está a situação. Nos grupos, eu pedi para a Thaís mandar uns números que a Vigilância Sanitária enviou para nós, né? E, inclusive, o que me assusta são crianças, né? Crianças também sendo contaminadas. O número está aumentando de crianças, tá bom? E olha, o funcionamento deverá respeitar o período das 6 às 22 horas, né? De segunda-feira a domingo, podendo continuar a receber fiéis para orações e orientações religiosas no formato individual, segundo regras sanitárias e distanciamento social para mitigar a circulação do vírus. Significa, eu, pastor, ou alguém escalado, pode receber você aqui para um atendimento individual no templo, tá bom? Da partir das 6 até as 22 horas, como está acontecendo a live aqui. No Plano São Paulo, né? O Plano São Paulo hoje passou para as 8 horas, né? Só que como a igreja agora entrou na essencial, tem uma exceção nesse caso, tá bom? E aí, ó, o decreto estadual, que estou falando, né? Tá dizendo que é o seguinte, ó, artigo 1, fica acrescentado no rol de atividades consideradas essenciais, tá? As atividades religiosas, que antes não eram, mas agora em São Paulo, estado de São Paulo, elas são, tá? Respeitando também o decreto 10.282, se não me falar a memória, decreto federal, tá bom? Que foi realizado que as igrejas eram essenciais. Bom, como o STF falou que os estados que tinham que determinar isso, o governador Dória resolveu então colocar. E aí saiu todo um plano, né? Todo um plano sanitário que as igrejas vão ter que obedecer, tá bom? Então, resumindo, neste domingo e no outro domingo, tá? Não haverá culto presencial no Templo Central e também na nossa congregação, tá bom? Nas quartas-feiras. Às sextas-feiras também não terá culto presencial. Por enquanto, nós vamos ter as lives da quarta-feira e as lives do domingo à noite, tá bom? Por enquanto, nós vamos fazer isso, principalmente essa semana. Na semana que vem, nós vamos avisar se vai ter alguma alteração, tá bom? Mas, por enquanto, são essas duas lives. E nós estaremos recebendo os irmãos através de agendamento. Se você não quer que o pastor te visite, você pode vir aqui no templo. Se você quiser a visita do pastor, você que é idoso, peça a sua família para que ela possa me autorizar e a gente vai lá, tá bom? Geralmente eu me higienizo, tomo banho antes, né, passo álcool e tal e vou visitar você. E isso por agendamento, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, espero que esteja bem claro e qualquer coisa estou à disposição. Uma coisa, irmãos, os dízimos e ofertas, tá? Ligue para o irmão Toninho, nós temos aí o QR Code que nós vamos passar, nós temos também o depósito bancário e você também pode usar o Pix, tá? Para fazer a sua oferta e também o seu dízimo, tá? Que Deus abençoe você e que a graça do Senhor continue sobre a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho e atenção. Bom, já que nós gravamos, eu quero agora despedir de vocês, né? Eu parei aqui porque eu estava fazendo a despedida da gravação. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Obrigado por você estar até essa hora com a gente, tá? Nós vamos terminar aqui rapidamente, que senão chega 10 horas, nós não chegamos em casa. A diretora já está me olhando aqui. Ei, a polícia vai parar nós aí. Exagero. Mas, ó, nós estamos terminando, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você no domingo, tá bom? Com um momento especial para as mulheres. E, meninas, por favor, você que está acompanhando aí a live lá da Igreja Metodista de Presidente Venceslau, continue, tá? Me parece que nessa semana a nossa irmã Cláudia também vai estar trazendo uma palavra lá, tá? Deus abençoe, que Deus continue abençoando a sua vida. Que o amor de Deus e a graça do Pai Celestial e a bênção de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e toda a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Para não perder o costume, ó, um abraço no coração, beijo do gordinho, fique com Deus.